Superbra. Buenas, ninjada! Aqui quem tá falando é o ratão do banhado. Não é o ratão do banhado, cara. É o Superbra, cara. Olha que coisa triste. Eu estava esperando o ratão do banhado e recebeu o Superbra. Não, mas eu acho que é melhor. Acho que vocês preferem o Superbra. Que relaxo. E bom, os ouvintes devem estar se perguntando: pô, Superbra, esse título aí, cara, esse título que eu ainda tô pensando enquanto eu gravo isso, mas eu vou colocar um título diferenciado, um título cômico, né, pra você. E você deve estar pensando: pô, como assim, cara? Eu não tô entendendo. E hoje a gente vai falar de um dos temas que eu estava querendo falar há muito tempo, há muito tempo mesmo. Cara, eu venho a voltar a falar agora. Primeiro porque, como eu disse, eu tô com um tempo meio bosta pra pensar em algum tema diferente. Então esses temas mais, como que eu posso dizer, mais batidos, são melhores pra falar. Primeiro, porque eu já vi uns 300 vídeos falando sobre. Então, tipo assim, é melhor, porque aí eu não preciso estudar tanto, não preciso, nossa, vou ter que anotar 1 bilhão de coisas. Não, cara, eu falo por cima e aí vai ficar top, porque eu tenho carisma LOL. Mentira, não tenho, cara, eu sou chato, entendeu? e vai ser melhor. E é isso, cara, e é isso, por isso que eu vou falar desse tema. Inclusive, cara, eu tô ficando meio abismado com uma coisa, cara, que os ouvintes estão me super valorizando, cara, e eu não gosto disso. Que nem o cara colocou assim: onde você estuda essas coisas aí, tudo, cara? Não, cara, não é tudo isso não, cara, é meio, entendeu? É só. O ouvinte acha que aqui na minha casa, velho, eu tenho uma estante assim, cheia de livros, assim, do Évola, de todos esses caras, assim. Aí eu pego assim, não, cara, é só dar uma olhada, assim, tem uns PDF, tem uns caras no Twitter que, tipo, faz thread, assim, imensa, que é só você procurar, é fácil de achar. Não é nenhum grande estudo que eu faço pra falar desses temas, não, cara. Não é lá essas grandes coisas, não, cara, entendeu? Inclusive, eu tava batendo um papo com o Ronin, cara, né, esses dias aí. O Ronin errante, né, então não é o primo dele, que seria o Ronin acertante. Eu precisava fazer essa piada, peço perdão. E eu tava batendo um papo com o Ronin. E o Ronin, cara, ele conversa por áudio, cara. Então ele manda uns 15 áudios assim pra você de 30 minutos cada. Ele não consegue digitar, cara. E aí ele me mandou um áudio lá e ele falou: então, Superbra, é que você entende muito mais desses assuntos do que eu. Fiquei, mano, não, cara. Quase que eu falei: não, cara, calma aí. Mesma coisa o Mangusta, cara. Tava lá no podcast com o Mangusta. Aí, um especialista aqui. Não, cara, eu sou só um cara que dá uma olhada assim nas coisas, cara. Um cara que dá uma buscada assim nas coisas. Você aí, ouvinte, que está ouvindo, né? Até porque o ouvinte ele escuta mesmo, né? Você aí que está apreciando a minha bela voz, cara, não é a coisa mais impossível do mundo fazer isso que eu tô fazendo aqui, não, cara. É só você pesquisar um pouco. Opa, tive que dar um corte meio merda. Mas tudo bem, fazer o que, né? Então vamos voltar. O cara vai ter um corte, mas vamos continuar lá o assunto. Então, é só você dar uma pesquisada, cara, dar uma olhada assim que você já consegue, cara, se informar bem. Não é o fim dos tempos, não. É claro que teve um tema que eu precisei estudar bastante, que foi o do Cubo Negro lá. E mesmo assim, cara, eu acho que não ficou muito completo aquele. Mas tem uns temas que não é lá o fim do mundo falar dele, né, cara? Que nem foi o do Vermes São Demônios, o próprio filho do Biden lá, cara, que lá é tranquilo de falar, é só você ver as notícias, entendeu? Outro também, o lado escuro dos Estados Unidos, não é tão difícil, é só você dar uma olhada nas comunidades N e como elas vivem, e também dar uma olhada no histórico, né, do que o governo aprontou com esse pessoal, você pega, entendeu? Mas bem, não é sobre isso que eu estou aqui para falar, né, eu estou aqui para fazer um podcast falando hoje sobre o quê? Sobre o quê? A forma como você se alimenta, ouvinte. Esse vai ser o primeiro bloco desse podcast. A forma como você se alimenta. E bem, já adentrando essa coisa da alimentação, eu vou contar uma história aqui da minha vida, que é graças ao Bobed Bobiato, né? O nosso amigo aí, que todo mundo gosta do Bobed.
Tem gente que acha que eu sou tretado com o Viriato, cara. Eu nunca nem falei direito com o Viriato na minha vida. Por que eu seria tretado com ele? Mas a questão quando o Viriato tinha lá o... Acho que não era nem o completamente ainda no Contraversão. Eles comentaram lá sobre alimentação, né? Ele e o William, eles fizeram um vídeo falando sobre alimentação. Eu assisti o vídeo lá, o Viriato falando, eu falei, nossa, esse Viriato aí tem razão, hein? Esse Viriato aí é based, mano. É isso aí, eu vou copiar ele, hein? Aí eu falei, beleza, como que eu copio o Viriato? Tá, vou comer aqui só carne. Porque meu corpo não precisa de carboidratos, cara. Porque eu sou muito bom, entendeu? O carboidrato vai me deixar feminino, eu vou me transformar em uma mulher, entendeu? Eu parei de comer carboidratos, cara. Resultado, tava lá na academia, né? Treinando lá e puf, quase desmaiei, velho. Então, ouvintes, o recado que eu deixo é, não, cara, não mude a sua alimentação, cara. Continue comendo o que você come. Claro, desde que não seja um monte de merda, né? Mas continue comendo o que você come, porque provavelmente você tá comendo bem, cara. Provavelmente, ainda mais se você, sei lá, estiver morando no Brasil e, sei lá, tendo a dieta básica de um brasileiro, entendeu? Do seu estado aí. Então, sei lá, continue comendo o que você come. Provavelmente você tá comendo bem, até porque você tá comendo aí o que os seus ancestrais comiam, né? Tem esse papo aí também, né? Dos ancestrais, né? Então, coma o que seus ancestrais comiam, né? Ou seja, continue comendo aí as coisas que você come. Mas a questão essa história da alimentação, ela ficou muito famosa, cara, na terceira posição, na dissidência, na bolha, né? Então, toda hora surgia lá um podcaster, né? Um cara assim, com uma voz assim, ó, então, você não pode, cara, comer. E eles falavam assim, mano, é verdade, eu concordo plenamente, entendeu? Eu tenho que comer desse jeito. Mas você deve estar se perguntando, tá bom, você tá falando, você tá enrolando, mas tá bom, o que tem a ver a questão da alimentação toda e por quê? A questão ouvintes, lá pelo século XX, lá pelas décadas de 50, 40, lá por esses anos iniciais, essas décadas iniciais do século XX, aconteceu uma coisa muito legal, cara, que a indústria, né, ela começou a se especializar na produção de alimentos, né, então a indústria ela começou a produzir alimentos, né, então antes algo que era mais do próprio meio, assim, das pessoas, tipo, o cara mora lá, ele tem a fazendinha dele, ele produz, o leitinho dele, ele tem o gado dele, né, ele tem as vaquinhas lá, ele deu chegou lá no inverno, a vaca já tá velha, não dá mais leite, pega, mata ela, come a vaca, entendeu? Esse tipo de coisa, né? As pessoas viviam esse tipo de vida assim, até século XIX, século XX, ainda era uma vida bem rural, né? De boa parte das pessoas, era uma vida bem de boa, né? Só que aí no século XIX e no século XX também, nesses séculos, a indústria ela começou a se tornar um pouco mais especializada para fazer alimentos. Tanto é que a Coca-Cola surgiu, né? Surgiu essas coisas todas, né? Nesse tempo aí. E você deve estar se perguntando, pô, legal, né? É um grande avanço, até porque a indústria agora está produzindo os nossos alimentos. Isso é legal, porque vai ter produção em massa e aí vai ter mais alimentos para as pessoas. Ouvintes, seria legal. Em tese é uma ideia boa, né? Você tem que pensar assim que tipo a fome no mundo, né, vai abaixar, vai ter mais alimento. Só que tem um problema nisso tudo, cara. A indústria, ela não vê do jeito que você vê. Então, qual que é o jeito que você vê? Eu, Superbra, se eu fosse produzir alimentos, né, em cadeia, eu ia querer produzir o alimento da melhor qualidade para o meu cliente, né? Ah, mas tá bom, legal. Só que tem um problema nisso tudo. Vai ser mais caro. Vai ser muito mais caro eu produzir um alimento de boa qualidade para o meu cliente, né? Até porque o alimento de boa qualidade ele exige mais tempo, ele demora muito mais para você fazer. Então, o que é melhor, cara? É melhor que seja um alimento de uma qualidade meio duvidosa, mas que você consiga produzir com menos tempo e menos dinheiro. Então é isso que eles estavam fazendo. Isso aí vai começar a gerar um problema, cara, porque se você for começar a olhar esses estudos do século XX, eu vou falar século XX, cara, porque a década é meio merda falar década e até porque é meio complicado. Mas anos 70, anos 80, anos 60, por aí, começaram a aparecer alguns estudos interessantes, cara, analisando a dentição das pessoas, né?
Então eles pegavam lá um grupo de indígenas que, os pais, os avós, todos eles viviam lá caçando da caça, comendo lá o que eles conseguiam encontrar, né? E os dentes dos caras eram top, né? Os caras tinham um dente lá do Firmino, o jogador do Liverpool lá. Os caras, vixe, eram uns dentes assim que você fala, meu Deus, entendeu? Parece um cavalo. Só que você vai olhar os dentes dos filhos, que em tese eram para ter uma alimentação mais completa, né, nas cidades e tal. E não era, cara. Os dentes dos malandros eram uns dentes de merda, entendeu? Eram uns dentes cagados, velho. Eram os dentes lá do... Deixa eu ver, do Ronaldinho Gaúcho, velho. Eram aqueles dentes assim que você fala, mano... Aí não, né, velho? Aí não. A dentição do cara tava totalmente prejudicada, né? Porque ele foi viver uma vida na cidade e ele começou a comer os alimentos industrializados, né? Então, nos anos 70, nos anos 60, as pessoas começaram a perceber esse tipo de coisa. Então, peraí. Você tá começando a me dizer que os dentes das pessoas eram ruins. E na antiguidade, quando você ia lá comprar um escravo, qual era a primeira coisa que você olhava? Os dentes. Então... isso aí é um claro sinal de que a saúde dessas pessoas, ela diminuiu. A saúde dessas pessoas, ela se tornou meio merda, cara. Então, se antes o cara tava lá vivendo da caça, ou sei lá, do que ele plantava, e os dentes dele eram bons, por que de repente, quando ele foi pra uma vida na cidade, né, começou a ter acesso a alimentos supostamente melhores, os dentes dele ficaram meio merda? Tem que ter alguma coisa aí, tem alguma coisa meio suspeita, né, nesse tipo de coisa. E foi isso que esses caras, né, desses podcasts, eles analisaram, né? Eles simplesmente olharam esses estudos e perceberam. E por isso que na dissidência e na terceira posição, em todos esses meios, isso não é de hoje, é que o ouvinte pode pensar, não, isso é antigo, já vem desde a década de 70, desses tempos assim, vem todo esse estudo e vem toda essa meio que, essa revolta assim contra os alimentos industrializados, porque realmente a saúde das pessoas cai, a saúde das pessoas ela não é a mesma quando ela está consumindo alimentos industrializados. Bom, espero ter explicado isso bem para o ouvinte. E aí, com essa crescente de alimentos industrializados e com a saúde das pessoas caindo, também dá para se perceber outra coisa. E o que é Superbrap? Bom, se você pegar uma foto das praias brasileiras, na década de 70, da década de 80, até anos 90, você consegue reparar uma coisa. E o que você vai reparar? É o seguinte, se você olhar lá, boa parte dos surfistas, do pessoal lá que tá na praia, os caras têm um shape assim, legal, é um shape calistênico. O shape calistênico. E o que seria o shape calistênico? É o cara que é magro e tem um corpo definido, né? Um corpo que mostra saúde, né? Não é um corpo forte, mas é um corpo definido, tal, o cara é saudável, né? Mesma coisa as mulheres são magras e são bonitas em sua maioria, né? Então, você consegue reparar que essas pessoas que estão na praia, estão lá vivendo suas vidas na praia, elas estão saudáveis. Só que se você começar a tirar foto das praias brasileiras, a partir ali de 2010, a partir de 2000, você vai começar a reparar uma coisa, cara. Vai ter umas bolas no meio dos magros ali, velho. Umas bolonas assim, que vai aparecer ali, que você vai falar, epa, que esse maluco tá fazendo aí? Essas bolas, cara, esse pessoal mais cheinho, eles são consequência clara de uma alimentação puramente baseada em alimentos industrializados, ricos em gordura e apenas em gordura. Então esse pessoal vai começar a se tornar mais comum nas praias brasileiras a partir desse tempo. Ou seja, a obesidade antes, ela não era algo, cara, comum. Não, cara, não era algo comum. Você ser acima do peso já era uma coisa assim meio estranho. Ninguém achava isso muito legal. Tanto é que os gregos, né, quem assistiu o podcast do meu amigo Homero, amigo, eu nunca nem falei com o cara, eu chamo ele de amigo. Mas quem assistiu o podcast dele, ele vai falar uma coisa que é verdade. Os gregos, eles abominavam, né? Alguns filósofos gregos, não todos, mas eles abominavam o cara que era gordo, cara, e rico, entendeu? Porque esse cara só conhece o conforto, entendeu? E ele é gordo, mano, e ele não tem um corpo hábil para a autodefesa, cara. Porque me desculpa, não existe nada mais inofensivo do que um gordo, entendeu? Eu sei que é meio merda você ouvir isso. Depende do gordo. Se for um gordo assim, tipo, sei lá, tipo aquele maluco
que levanta aqueles pesos lá e sai gritando, aí o cara pode te causar algum dano, né? Mas a maioria dos gordos não é desse jeito. A gente sabe que não. A maioria dos gordos, eles são gordos, cara, só por ser gordo, por uma alimentação ruim, entendeu? E boa parte deles são inofensivos, né? Então a gente sabe disso também. E a questão é, o gordo, cara, ele não era algo muito comum na antiguidade. E quando ele era visto, as pessoas elas meio que ficavam, tipo, sei lá, nunca foi algo muito normal. Tanto é que tem até aquela tribo, né, que eu esqueci de qual país que era, que eles meio que eles veneravam as mulheres gordas, né? Eles até davam leite para as meninas, leite o dia inteiro para as meninas para elas engordarem, né? Então, o gordo, cara, ele nunca foi algo muito normal. Ou é venerado, ou é meio que abominado. Não é uma coisa normal na nossa história, né? E no século passado, né, que seria o século XX, o gordo ele foi ficando mais comum, né? Ele foi ficando um pouco mais aparente. Então, se, sei lá, na década de 40, você vê um gordo na rua lá, o Jô Soares, na rua, você acha, pô, o Jô Soares, né? O gordo, o Jô Soares, é o Jô Soares. O único gordo do Brasil, cara, era o Jô Soares, cara. Até os anos 90, o único gordo que existia no Brasil era o Jô Soares e o Faustão, cara. Não tinha outros gordos além deles, cara. Não sei se vocês sabem disso. Só tinha os dois de gordo, não tinha mais gordo no Brasil além dos dois. E aí, de repente, começou a se tornar comum, né? O cara é gordo. Só que aí você deve pensar, tá bom, o cara é gordo, mas ele é saudável, né? Porque, saudável não, mas ele é nutrido, né? Porque uma pessoa gorda, ela é bem nutrida, né? Pelo menos na antiguidade isso é realmente uma verdade. O cara que era gordo era bem nutrido, que ele comia bastante, mas comia bastante com qualidade, né? Mas não, hoje em dia se você olhar lá no meio da favelona mais pobre que você conhece, vai ter aquela gordona, sabe? Parece aquele, sabe, nossa, gigante, com aquelas canelas assim toda cheia de barra, assim, zoadona. E ela não é bem nutrida, ela não tem uma nutrição saudável, cara. Ela tá uma merda. Se você for olhar a saúde dela, tá um lixo, cara. Tá igual a saúde de uma pessoa desnutrida. E você deve estar pensando, por quê? Porque os alimentos são ricos em gordura e mais nada. E gordura ainda que ferra você, entendeu? Então, todo alimento industrializado, que é basicamente a alimentação dessa mina, porque, como eu disse, os alimentos industrializados, eles são mais baratos, porém são mais danosos, né? Porque são feitos com uma qualidade inferior. É a alimentação dessa mina que tá na favelona aí. Por isso que ela é gorda, mas mesmo ela sendo gorda, ela é desnutrida, né? Então, é aí que tá, os alimentos industrializados ferrando as pessoas, deixando as pessoas gordas. E por último, né? Uma coisa que eu já até comentei lá no grupo do Homem das Cavernas, é os homens criança, cara. Os homens criança. Eles devem estar se perguntando, o que é homem criança, Super Bra? Que merda é essa homem criança, homem mulher criança? O que é isso? Me explica. É o seguinte, se você pegar aí uma foto do seu pai, de quando ele tinha 15 anos, cara, você vai reparar uma coisa. Principalmente seu pai tem 30 anos, eu acho meio difícil, mas seu pai tem uns 50, 40 anos por aí. 40 nem tanto, mas... Cara, conforme vai passando os anos, 40 anos já não é grande coisa, né? Tipo, o cara que tem 40 anos nasceu nos anos 80 hoje, então não é lá o cara que ele não pegou, não conheceu muito bem o mundo antes dessa degeneração, que pra mim marca nos anos 90 o Brasil, essa degeneração, né? Toda que começou a ficar pesada aqui. Não, ele não conheceu. Então seu pai tem 50, 60 anos, seu avô. Pega uma foto deles, sei lá, se eles tiverem, de quando eles tinham 15 anos. Aí você vai ver, pô, vô, mostra a foto sua aí quando você tinha 15 anos. Aí o seu vô vai mostrar a foto dele de quando ele tinha 15 anos. E você vai falar, quem é esse presidiário? É literalmente isso. Você vai pegar uma foto aí da sua avó, quando ela tinha 20 anos, você vai falar, mano, quem que é essa véia aqui, velho? 40 anos nas costas. Entendeu? Ela tem 20 anos só de escola, só, cara. é literalmente isso. Aqueles programas, na época que o Silvio Santos era novo, ele tinha 50 anos lá, e apresentar aqueles programas lá no SBT de auditório. O que acontecia? Tinha um programa que era meio que o Vai Dar Namoro, o Vai Dar Namoro antigo. Então eles pegavam um cara lá novo, de 20, por aí, 20 anos, e umas minas também novas, de 18, 20 anos, tudo novinha. E eles colocavam lá pra conversar, e chegava o cara de supostamente 20 anos, e esse maluco de 20 anos, cara, o maluco ele já tinha barba cheia,
cheiona. A barba, tipo, do cara era cheia, assim, no nível do Kratos, sabe? Do God of War aí. Era uma barba cheiona. E ele chegava lá, normal, falava, eu tenho 16 anos. Não, 16 não, que não podia, mas eu tenho 18 anos. Aí as minas, velho, as minas também, tudo quarentona, velho. As minas já tava, sabe? Aí com 18 anos, eu tenho 18 anos. e cara de professor, assim, do fundamental, sabe? Aquelas professoras chata que te enche o saco. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, Superbra, o que isso tem a ver? Cara, isso aí é claramente um problema alimentar que tá afetando as gerações atuais. Porque se antes o cara com 18 anos, ele parecia tipo Kratos do God of War, já tinha a barba do Kratos, já tinha tudo cheio lá, tudo formado. Hoje em dia o cara com 18 anos, talvez ele nem tenha barba, entendeu? Aí o ouvinte que tem 18 anos e não tem barba, ele tá agora, ai meu Deus, minha vida é uma droga. Não, cara, sua vida não é uma droga. Talvez você não tenha genética para ter barba, cara. Calma, também não é o fim do mundo. Às vezes você só não tem a genética. Calma, entendeu? Não se preocupe, ouvinte. Mas a questão é, hoje os homens e as meninas estão se formando mais devagar. Eu sei que é meio estranho, você deve estar, pô, não, cara, tem a mina aqui da minha rua de 12 anos já tá grávida. Mas uma coisa é você se formar, tipo, fisicamente, e outra coisa é você se formar, tipo, moralmente, mentalmente, sei lá, entenda como quiser, porque hoje em dia, apesar da menina de 12 anos parecer ser muito mais nova do que a sua avó quando ela tinha 12 anos, ela já faz coisas muito piores, né? Isso aí isso aí é um reflexo da sociedade atual. Desculpa, ouvintes, eu tô meio gaguejando. É por causa que o tempo tá muito seco, velho. E a minha garganta começa a rasgar mesmo, cara. Aí fica uma merda. Mas é um reflexo da sociedade atual. Não tem nada a ver com... E também dizem, né? Tem algumas teorias que falam que até nisso, tipo, as pessoas estão ficando mais hedonistas, né? É por também causa da alimentação. E outros também dizem que é por causa do MK Ultra, né? Então pode ser também, né? Então provavelmente por causa disso também que as meninas de 12 anos, apesar de parecerem mais crianças do que as meninas de 12 anos da década de 50, elas são meio idiotas, né? Então é aí que você pega. Com 15 anos a sua avó parecia ter 20. E com 20 anos a sua avó parecia ter 30, cara. Entendeu? As pessoas de antes, as pessoas antigas, os mais velhos, tudo, eles tinham um corpo mais formado, um corpo mais grosso, né? Mais robusto, né? Se eu posso dizer assim, fica até meio estranho. Hoje em dia não. Hoje em dia a juventude ela é mais magra, um pouco mais raquítica, né? Você pode ver boa parte dos jovens são meio que ectomorfos hoje em dia, né? E eles têm um corpo assim meio magro, meio estranho. Tem até o novo fenômeno que tá surgindo aí, que é a criança de 1,80, cara. Que é o seguinte, o cara tem 12 anos e ele tem 1,80. Só que assim, ele tem 12 anos e 1,80, só que o corpo dele não transparece isso, cara. Entendeu? Ele tem um corpo totalmente infantil e 1,80. E pior, é estranho, porque o cara, ele fica zoado. Nada contra aí os ultra sheds, né? Porque eu tenho 1,80. Cara, eu já falei, a altura mais basic pra você ter é 1,70 a 1,79. Depois disso aí, cara, você é um degenerado. Você provavelmente, cara, seus ancestrais era aqueles bichos que moravam nas cavernas, sabe? E era grande, entendeu? Aqueles nórdicos zoados. Desculpa, ouvintes, eu sei que eu desviei agora o assunto totalmente. É porque o Superbra é meio mainlet, cara. Eu não sei se vocês sabem disso. Eu tenho 1,75, cara. Então, a altura é um fraco, cara, o Superbra, entendeu? Apesar de ser um cara ultra shed, cara, eu tenho 1,75 só, então eu acabo perdendo. Eu perdi, cara. Eu nasci meio baixinho, entendeu? Mas tudo bem, essa é a vida, né? A questão é, eu tenho 1,75, mas eu tenho um corpo de homem, né? Um corpo normal, canela grossa, as pernas grossas, tudo top, né, cara? Tudo legal. Só que o cara que tem 1,90, 1,85, esses moleques de hoje em dia que estão aparecendo, estão ficando cada vez mais comum, os caras não, cara. Eles têm, 15 anos e 1,80 e o corpo deles, eles pesam tipo 40 quilos, 30 quilos. Tá cada vez mais comum isso. E isso é claramente um reflexo da alimentação de merda que se tá tendo hoje. Porque se antes, na década de
de 70, seu vô lá, ele tinha 1,60 de altura, mas era um cara top assim, o corpo dele era totalmente formado. Hoje em dia não, hoje em dia o cara tem 1,80 de altura e o corpo dele é uma bosta, é um corpo de criança. Então, mais um aviso aí, mais uma red flag, né, pra gente se preocupar. Então, tomem cuidado, ouvinte, porque... E aí você deve se perguntar, mas o cara é mais alto hoje, então é uma coisa boa. Não, cara, a altura nem sempre é uma coisa boa, cara, porque uma coisa é você ficar mais alto como algo natural, que nem o chinês. Natural nem tanto, né, China? A China não é o melhor exemplo de crescimento natural da população, né? Mas aí, o Japão. O Japão, cara, era um país meio merda de altura. Até hoje é, né? Até hoje é. Mas antes o Japão era bostão de altura, entendeu? O samurai lá, todo forte, assim, com a espadona na mão, né? Você deve pensar, ah, esse cara aí sim, né? Ele tem 1,90 de altura, né? Gigante. Não, o samurai era um japinha de 1,60, de 1,50, que montava num cavalo e saía cavalgando lá pelo Japão e metendo medo em todo mundo, metia bronca em todo mundo. Entendeu? Mas o corpo dele condizia com aquilo. Hoje em dia, o Japão... O que aconteceu com o Japão? Eles começaram a consumir mais carne vermelha. Então houve um crescimento da população. E isso pode-se dizer que é um crescimento natural da população. Agora, tem certos crescimentos que eu duvido, que é o caso do Brasil, cara. O caso da América também, acho que a população lá tá crescendo em altura, não tô falando em número. Que é o seguinte, cara. Cada vez mais você vê um nego de 1,80 de altura, cara, que é meio merda, entendeu? É um cara meio bosta. Então eu diria que esse crescimento em altura não é muito bom, não é algo muito natural. Vem de uma alimentação, que nem frango, um frango que tá rico em hormônio, cara, entendeu? Uma alimentação meio merda, que tá rica em hormônios, nesse tipo de coisa, mas não tá muito boa, muito balanceada, entendeu? Então é aí que tá. Bom, espero ter explicado bem a história lá dos homens criança e das mulheres criança, que vão ficar cada vez mais comum. Ah, e falem homens criança, porque fica mais legal. Não é porque eu tô sendo burro e tô colocando o português errado, é porque fica muito mais engraçado falar desse jeito. Pelo menos eu achei engraçado quando eu tava pensando em falar isso. e vamos dar sequência, né? Vamos dar sequência. Então, como vocês devem ter percebido, esse primeiro bloco eu citei a alimentação, né, os dentes, a dentição, hoje em dia é meio merda, né? Pode ver que hoje em dia tem muito mais gente tendo que usar aparelho, inclusive eu preciso, mas eu não uso, que eu, sei lá, dá preguiça. Então você vê muito mais gente tendo que usar aparelho, esse tipo de coisa. Você vê muito mais gordo e você vê muito mais homem e mulher criança, né? Homem e mulher que não tá formado direito, né? Apesar de ter uma certa idade já para estar formado, já para ter o corpo formado. Você vê todos esses reflexos na nossa sociedade atual, né? E agora eu vou entrar no principal tópico, né? Eu acho que é tópico, no principal tema, no principal... Nossa, uma coisa que vai deixar os ouvintes mais assustados, né? Pode colocar aquela musiquinha do Matrix, né? Que toca, né? Quando o Neo começa a descobrir as coisas. Que é o seguinte: a indústria, cara, alimentícia, ela que é controlada pelo mesmo cara que controla a indústria farmacêutica, né? Ele tava controlando lá as duas. Ele tava vendo assim, pô, legal, tal. Tava analisando as coisas. E aí ele leu uma frase, cara: você é o que você come, né? Então ele leu essa frase e ficou, opa, calma aí, essa frase aí é meio... faz sentido, né? Faz um certo sentido. Então, peraí, se eu der veneno pras pessoas, elas vão ficar meio doentes, né? Se der uma coisa assim que vai fazer mal pras pessoas, a saúde delas vai diminuir, né? E peraí, eu controlo a indústria farmacêutica também, né? Então, calma aí, se eu controlo a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, então quer dizer que eu tenho um monopólio sobre a saúde das pessoas e o que elas comem? Então eu posso lucrar muito com isso, não é mesmo? E aí começou, ouvintes. É agora que esse podcast está começando. Então o ouvinte que quitou antes dos 20 minutos, cara, antes dos 30 minutos, ele perdeu, cara. Porque o podcast começa agora. Porque o que acontece? Hoje em dia tá mais do que claro, mas antes nem tanto. Antes as pessoas não sabiam disso. Mas existe um lobby, e um lobby colossal, um lobby bilionário entre a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Então, quando você vê lá
a sua nutricionista de cabelo roxo e que por algum motivo está acima do peso, né? Ou seja, como que você vai confiar numa nutricionista que está acima do peso? É uma merda. E calma aí, ouvinte. Eu vou sentar um pouco. Ah, que sentada gostosa. Vou sentar aqui um pouco porque para ver se a minha garganta não melhora, cara. Que eu gravo podcast deitado. Vocês ficam aí zoando aí o Sandman, que é baiano, cara. Que o maluco é baiano, o Sandman é baiano. Cara, não, velho. O Sandman provavelmente não grava o podcast deitado, mas eu gravo. Porque eu me concentro mais. Mas hoje a garganta tá intancável, cara. Hoje tá rasgando mesmo. Então vamos continuar. Mas, ouvintes, vocês não podem confiar numa nutricionista que é gorda, cara. Isso aí é meio merda, entendeu? Imagina você ir numa academia e você chega lá, o cara que te passa os exercícios é gordo, mano. É meio bosta, entendeu? É meio, sabe, meio contramão, entendeu? É a mesma coisa você ir lá num piloto de avião e aí o cara fala, ó, só que eu não sei pilotar, cara, entendeu? É uma merda. Nutricionista, cara, é para no mínimo ter o corpo da Kéfera, velho. Elas vão Kéfera? Por que Kéfera super brava? Porque a Kéfera, ela não é gostosona. Não é, cara. Se você olhar a Kéfera assim, ela não é a mulher mais gostosa do mundo. Mas ela tem um corpo legal. Então, é pra ter no mínimo o corpo da Kéfera. Porque se chega uma nutricionista, cara, com um corpo, sei lá, da Jojo Todinho pra te dar conselho de como você tem que comer, você não tem que seguir os conselhos dela, cara. Não tem. Não faz sentido. Entendeu? Mas o que a sua nutricionista te falou é que provavelmente, né, você tem que comer soja, você tem que comer esse tipo de alimento. E ouvintes, aí vai mais uma dica pra vocês, ouvintes. Não se preocupem tanto com a soja, cara. É meio merda o que eu tô falando. Você pode falar, Superbra é um sojada. Não, cara, mas não adianta, cara. Hoje em dia tudo tem soja. Basicamente tudo. Então, você não pode se preocupar tanto com a soja, cara. A soja não vai te transformar em uma moça do dia pra noite, cara. Não, cara, é aos poucos. E outra, pensa comigo aqui. Se a soja te transformasse em uma mulher instantaneamente, eles não iam colocar soja em tudo, entendeu? É por isso que eles colocam soja aos poucos. E eu também não sei se é tão devastador assim o efeito da soja a ponto de tipo, eu comi tomei um Ades lá, um suquinho de soja da Ades lá e meu pinto caiu, velho. Eu acordei no outro dia, eu fui dormir, eu era o Léo Stronda, eu acordei, eu era Sayuri Matar, velho. Depois que eu tomei o suquinho de soja da Ades. Não, cara, não é assim também que funcionam as coisas, né? Então, continuando. E aí, ouvintes, a sua nutricionista provavelmente ela vai te falar pra você comer um monte de coisa. Um monte de coisa que não vai fazer muito bem pra você. E você deve estar se perguntando, ela é mal, ela é fechada com o nariz. Eu sempre sou... Não, cara, não é que ela é ruim, não é que ela é fechada com o nariz. É o seguinte, ela foi ensinada desse jeito. Ela foi ensinada por um professor, que por sua vez também não devia ser ruim, que foi ensinado por outro cara, que por sua vez provavelmente tinha umas ligações. E esses caras que tinham as ligações, esses sim são ruins. E aí que vem toda a merda, entendeu? E a indústria alimentícia, ela sabe disso, que a sua saúde ela tá caindo, né? A indústria alimentícia, ela tem noção disso. Porque o cara que vai no almoço, ele em vez de comer um arroz, uma carne, né? O que mais? É que o meu almoço, ele é tão merda que é só arroz e carne, né? Então, é o arroz do maromba, cara. Não tem como, é a alimentação do maromba. Você não vai superar, entendeu? Vai, um ovo também é bom. Um próprio mel, né? Meio gay essa palavra mel. Deixa eu ver o que mais é top pra você comer. Batata doce, é bom. Tô só falando que eu como, né? Pra ficar no shape. O cara, em vez de comer isso, ele pega o almoço dele e come, sei lá, yoquitos, que é nome de chiquinitos, vai. Come salgadinho, frita lá sei lá, que merda. Ele frita lá aqueles chiquinitos que fala, né? Cara, ele faz essas merdas. Eu tenho que admitir, cara, quando eu era mais novo, eu comia isso aí a rodo, cara. Porque criança, cara, a criança, ela não tem, cara, a educação alimentar dela formada.
né? Então, quando ela vê um mundo de chiquinitos na frente dela, ela não vai pensar, pô, isso aí vai acabar com o meu corpo, isso aí vai me matar. Não, ela pensa, ai, chiquinitos, quero comer. E era isso que eu pensava, né? Então, eu acabava fazendo merda pra caramba. E aí, né, a indústria alimentícia, ela sabe disso, que tem muito cara que tá trocando o almoço, né, dele, um almoço saudável, pelos chiquinitos, né, ela sabe disso, ela, pô, esse merda aí tá fazendo essas bostas, né, e o chiquinitos, ele faz com óleo, e o óleo, cara, aí se você ouvir, gente falando que óleo não faz mal, cara, aí você tem que ser meio bosta, cara, porque óleo faz mal pra caramba, óleo, tudo que você mergulha no óleo, cara, tipo, a caloria daquilo, vai, eu mergulhei um alface no óleo, ele ficou com umas 200 calorias, cara. Entendeu? Então, óleo, cara, tudo que o óleo toca, cara, o óleo corrompe, velho. O óleo deixa o negócio ultra calórico. Então, não caia nesse papo, velho. Se você ouvir alguém falando que o óleo não faz mal, né, que olha, não, você pode, não, faz mal, velho. É uma merda. Então, quando você coloca lá as coisas no óleo, você tá deixando as coisas meio merda. A indústria alimentícia, ela sabe disso. E a indústria farmacêutica também. Então, o que acontece? A indústria alimentícia vende o veneno e a indústria farmacêutica vende o remédio, né? Isso você pode ver em milhares de casos, em milhares de alimentos, cara. Você pode ver, sei lá, até na própria Coca, velho. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas no começo da Coca-Cola, ela era viciante. Hoje em dia ainda é viciante, mas no começo ela era viciante assim num nível que não dava, entendeu? E eles metiam açúcar, um mundo de açúcar e xarope ali. Então, mais uma vez, a indústria alimentícia vende o remédio e a indústria farmacêutica... Não, eu troquei. A indústria alimentícia vende o veneno e a indústria farmacêutica o remédio. E assim por diante. Sempre foi assim e vai sempre ser, né? E eles vão ganhar muito dinheiro com isso. E as próximas gerações, elas vão ficar cada vez mais alienadas, né? Tanto é que o QI das pessoas já está baixando. Porque eu não sei se os ouvintes sabem, né? Mas o fundamental para você ter um cérebro bem formado e um QI alto não vem muito assim da... Agora vai ter... Certeza que nos comentários vai ter um cara... Ah, mas o Superbra esqueceu de ler os estudos de não sei qual revista, de não sei qual tempo, onde diz claramente que os N, exponencialmente, eles têm menos QI do que os brancos, entendeu? Eu tenho certeza que vai ter esse cara nos comentários. Mas, ouvintes, não. Pra você formar o seu cérebro, cara, pra você, tipo, né, ficar um cara com o cérebro totalmente formado, é fundamental que você tenha uma alimentação boa, né, pra você ter um QI alto, né? Você tem que ter uma alimentação boa. E você deve estar se perguntando: ah, será que é isso mesmo? Sim, ouvinte. É só você olhar lá o gurizinho lá da quebrada. É o gurizinho da quebrada lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Flamenguista, cara. Flamenguista roxo. Ele torce pro Flamengo, cara. Então você já vê que o QI dele não é muito alto de torcer pro Flamengo. Ele vai no jogo do Flamengo lá, cara. E ele faz, e os ouvintes vão entender agora o porquê que eu peguei raiva do Flamengo. Que é o seguinte, o Flamengo tinha acabado de ganhar lá a Libertadores 2019. Eu não gostava do Flamengo, mas eu ainda tinha mais raiva do Palmeiras, né? Que eu sou corintiano e o Palmeiras é o rival do Corinthians, então tem que ter raiva do Palmeiras, né? Normal. Só que aí, cara, o ônibus do Flamengo, ele tava saindo, né? E a torcida, né? Com toda a torcida, foi acompanhar o ônibus, né? Feliz, ganhou a Libertadores, tudo. 2 gols do Gabigol, né? Gabi lixo, né? Fez os gols lá. E a torcida acompanhando tudo, até aí, lá, os flamenguistas de merda aí, tudo e tal. E, não, normal. Aí eu olhei assim, cara, o portão abrindo e tinha 2 flamenguistas encostados, uma moça e um cara flamenguista. Eu falei, opa, o que esses dois aí estão fazendo? Quando eu vi, eles estavam no meio de uma multidão enlouquecida, drogados lá, tudo lotado de cerveja, de outras merdas. E eles estavam fazendo sexo, cara. E o ônibus passando, e a torcida se amontoando, e o ônibus quase atropelando a torcida, andando tipo 1 metro a cada 2 minutos, né? Porque a torcida fechando o ônibus não conseguindo andar, e os caras fazendo sexo lá, cara. E nesse dia em diante eu falei, não, cara, esse time aí não é um time de Deus, não é um time correto, não é um time legal, cara. E nesse dia em diante eu peguei raiva do Flamengo. Então tá aí, tá explicado, né? Então vamos voltar lá pro gurizinho da quebrada carioca, né? Ele é flamenguista,
não é muito inteligente, né? Ele mata a aula, ele faz todas as cagadas, ele faz um monte de merda, né? Aí os ouvintes vão falar: ah, é porque ele é pardo. É porque ele é pardo. Ele é pardo, velho. Ele é pardo. Ele é mestiço. Entendeu? Se ele fosse branco, ele não faria esse tipo. Não, cara, não é por causa disso. Até porque esses dias eu tava andando de carro e eu vi uma mina branca, velho, morando, tipo, branca mesmo, tipo, branca de tudo. Não só branca de cor, mas branca de tudo. E ela tava morando assim num lugar não muito bom pra ela, entendeu? Mas vamos continuar aqui o tema. E esse menino, cara, não é porque ele é pardo, que ele é burro, que ele faz as cagadas na vida dele. Não, cara, é porque ele comeu merda durante a vida toda dele, cara. Pensa que na infância dele, o que ele comia? Bolacha, a mãe enchia de bolacha era a sobremesa dele. Era no máximo ali um arroz com alguma fritura também ali. E pronto, bolacha, arroz e fritura. Era essa a alimentação dele. E pensa que, na tarde ele tinha uma suposta manteiga ali que na verdade era margarina, cara. Então a alimentação desse cara é lixo. Ele só comeu lixo durante a vida toda. E é por isso que ele é burro, cara. Tanto é que se você pegar, o pardo aí, o mestiço, eu não gosto dessa palavra pardo. Pardo é a cor, né? O mestiço de uma classe média por aí. Você vai reparar que esse cara, ele tem um corpo legal, né? Ai, que homem mestiço bonito. Vamos falar sério agora. Ele tem um corpo legal, uma pessoa inteligente, normal como qualquer outra. Ele não tem nenhum déficit de inteligência, né, perante as outras raças. Não, normal, entendeu? Mas isso por quê? Porque ele tem uma alimentação decente, né? Ele não comeu merda a infância toda. Não, ele teve uma alimentação minimamente decente, né? Então, ouvintes, você começa a constatar tudo isso, que a inteligência das gerações que estão vindo, ela tá abaixando, né? A TV vai te falar que é por causa do acesso desculpa, ouvintes, a minha garganta tá muito ruim. Que é por causa do acesso à informática, acesso aos celulares, esse tipo de coisa. Talvez tenha certa influência, mas na verdade não. A alimentação conta muito, cara, e a alimentação de cada geração que vem passando tá caindo, tá ficando uma merda. Que nem eu tô aqui, cara, gravando esse podcast pensando em ir lá comer o leite condensado, cara, que tá na geladeira, velho. Topzão, meter um leite condensado pra dentro, velho. Nossa, aí ficou meio estranho. Ficou meio gay, né? Mas tudo bem, eu acho que os ouvintes entenderam. Então, conforme a alimentação vai caindo, a saúde cai e tudo isso cai. Bom, ouvintes, eu não tenho mais muito o que falar. Eu acho que eu consegui explicar bem tudo. Espero que os ouvintes tenham gostado. Eu particularmente gostei dos resultados. E é isso. Deixa um like, ajude o Superbra a chegar a 50 de bíceps. E tchau, tchau. Nossa, terminou meio ameno, né? Mas tá bom. Tchau, tchau.